A graça é insuportável para os crentes. Os crentes odeiam a graça. Na verdade, pregam sobre a graça, ensinam sobre a graça e acham que amam a graça. Mas o problema é que eles não entendem a graça. E eu já te explico por que eu digo que ela é odiada. A graça é insuportável. O crente ouve o evangelho e aprende que para ser salvo, ele tem que fazer a parte dele. Se eu não me arrepender, se eu não me santificar, se eu não parar de pecar, se eu não devolver dízimo, se eu não frequentar a igreja, se eu não parar com alguns comportamentos de efeito moral e sexual, eu não vou ser salvo, entende? E antes que mais uma vez você venha com seus comentários, então pode fazer tudo, tá valendo tudo, pode matar, pode roubar, pode adulterar, não coloque palavras na minha boca. O problema é que não entendeu graça. Graça é favor não merecido. Daqui a pouco eu já vou te falar por que eles odeiam tanto, por que é insuportável a graça para eles. Presta atenção se faz algum sentido. Eu sou salvo porque eu parei com esse, com aquele outro pecado. Se você não parou, você não é salvo. Eu sou salvo porque eu me arrependi. Se você não se arrependeu, você não é salvo. Eu sou salvo porque eu me santifiquei. Se você não se santificou, você não é salvo. Eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus. E quem não aceitar, não é salvo. Eu frequento a igreja, eu devolvo o dízimo, eu comecei alguns comportamentos. Isso é graça ou é mérito? Entende? Se você fez, você merece. Se você não fez, você não merece. Então, é completamente contrário à graça. Agora, eles dizem assim: pregamos sobre a graça, ensinamos sobre a graça, amamos a graça de Deus. Mas qual que é o objeto do ódio? É quando você fala assim, eu volto a dizer, não estou dando margem para ninguém viver na prática de pecado. Segundo Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Eu sou grato a Deus, eu amo a Deus, eu abandono a vida errada por amor, por gratidão, não para ser salvo, é o contrário. Eu entendi a graça, eu entendi que sou salvo e vou abandonar a vida de pecado. Eu não vou abandonar para ser salvo, entende? Como eu vou viver no pecado? Eu que já morri para ele. Romanos capítulo 6. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu me aproximo da verdade, que é Cristo, mais eu me afasto da mentira. Eu sou a luz do mundo. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas, entendeu? Quando o evangelho de verdade, não o medo, o terror, entende? O medo de perder a salvação, de não ser salvo. Quando o evangelho entra de verdade, eu sinto um amor, eu sinto uma gratidão e eu vou automaticamente perdendo o prazer pelo pecado. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. A obra de Cristo resolveu o problema do pecado da humanidade inteira. Se Jesus for salvar só quem não peca, está todo mundo no inferno. E quase todos os vídeos eu falo aqui, dezenas de textos falando isso. Você não comete pecado de categoria sexual, você não comete pecado de categoria moral, mas 8, 10, 12 listas de pecados na Bíblia, no Novo Testamento. Dá uma olhada se eu e você não praticamos pelo menos um terço dela todos os dias. Agora, qual que é o ódio? Você, por exemplo, fala mal dos outros, que é pecado, entende? Você tem idolatria com o nome da igreja, com a placa, com o livro que você chama de Bíblia, você tem idolatria. Então, se eu disser assim, é pecado igual o que bebe, igual o que fuma, o que adultera, o que prostitui, entendeu? Você tem divisão, você tem partidarismo, você também tem ira, tem discórdia, tudo isso é pecado, tudo é obra da carne. Mas se não está pecado moral e pecado sexual, você acha que não peca. Você peca do mesmo jeito que aquele que está matando, que está roubando e tal. Então, quando eu digo assim, você parou de beber, parou de fumar, entende? Então, o outro que não parou de beber e não parou de fumar, ele vai ser salvo do mesmo jeito que você. Isso dá um ódio. Eu me esforcei, o outro não se esforçou, agora você quer dizer que ele vai ser salvo do mesmo jeito que eu? Não aceito, eu não concordo. Parece que o crente tem prazer
em o outro não ser salvo. Como assim? Ele bebe, eu não bebo. Eu gostava de beber e parei de beber. Eu me esforcei para parar de beber. O outro não se esforçou, então ele vai ser salvo do mesmo jeito que eu. Não aceito isso. Eu não aceito, não tem como aceitar. Querido, você parou de beber, mas olha na lista que está a bebedice. Os bebedores, os beberrões, olha se não tem outros pecados lá, do mesmo jeito, entende? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, os bêbados e os bebedores estão fora do reino de Deus, tanto quanto os maldizentes. Você não fala mal de ninguém? Você não julga um pecado gravíssimo, julgar os outros? Você está errado, hein? Cuidado, ao inferno, você vai... É tão pecado quanto a prostituição, quanto o adultério. Entende o que eu estou te falando? Então, querido, eu frequento a igreja, o outro não frequenta. Eu luto contra o pecado, o outro não luta. Como assim que ele é salvo do mesmo jeito que eu? Se é pelos seus esforços, pelas coisas que você faz, então não é pela graça, é por mérito. E porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E é exatamente o que o crente faz. Eu não prostituo, você prostitui, então eu estou me gloriando, porque eu sou salvo, porque eu não faço o que você faz, entende? Pregam, ensinam sobre a graça, mas quando falamos que é favor não merecido, que o crente não merece, tanto quanto aquele que não é crente não merece, ele quer provar que ele merece, por causa das ações e das atitudes dele, que são diferentes às dos outros. Então não é graça, e ele odeia saber que o outro é tão salvo, tão alvo da graça de Deus, como ele também o é. Entendeu isso aí? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.